Boa tarde, amigos. Boa tarde. Uma alegria, né, estar aqui, ver vocês todos. E, mais uma vez, né, cabendo aí uma palestra. Uma palestra onde que a gente aprende bastante, né? E a gente vê que a gente pouco sabe. Então, eu li aqui, vou tentar dividir com vocês, tá bom? Ser médium, capítulo 7 do livro Médiuns e Mediunidade. Vamos lá. Está lá no livro dos médiuns, né? No vocabulário espírita, no capítulo 32, médium. Do latino medium, né? Significa o quê? Meio intermediário. Ou seja, uma pessoa que pode servir de intermediária. Intermediária entre quem? Entre os espíritos e os homens. Então, ser médium, né? E falando aqui do nosso livro já. O que é mediunidade? É um registro, né, paranormal natural, inerente a quê? A criatura humana, nós seres humanos. A semelhança de quê? Da inteligência, da razão, né? Ou seja, né, faculdade que a gente tem de raciocinar, de aprender, de compreender, ponderar, julgar. Então é uma coisa natural, tá? E todo indivíduo que, conscientemente ou não, capta a presença de seres espirituais é portador de mediunidade. Cabendo-lhe o quê? A tarefa de desenvolver essas capacidades, né, espirituais que vão além do corpo físico, né? Como? Através de conveniente educação. Graças à qual, né, essa educação mediúnica se tornará o quê? Um instrumento responsável para o ministério superior, né, a que a mesma se destina. Né, porque a mediunidade é uma coisa muito grandiosa e importantíssima. Mediunidade. Eu peguei, tem o livro, tem umas explicaçõezinhas assim para ficar numa linguagem mais fácil. Mediunidade. Quando a gente fala em mediunidade, né, muita gente sente o quê? Medo, né? E outros sentem o quê? Curiosidade. Uns medo, outros curiosidade. Alguns acham que mediunidade é coisa de gente especial, né? Diferente. Caramba, olha ali, né? Diferente. Mas a doutrina espírita ensina o que pra gente? Algo muito consolador, que, como falamos anteriormente, é um resumo, né? É uma faculdade natural do ser humano, né? Assim como todos nós respiramos, né, pensamos, sentimos, todos nós, em maior ou menor grau somos médiuns. Então não é para ninguém ficar assustado. Essa função mediúnica, né, sempre presente no homem em todas as épocas, ela sempre foi presente em todas as épocas, né? Mas ela só passou a receber um estudo profundo e uma consideração a partir de quando? De Allan Kardec, tá? Ou seja, lá nos primórdios sempre ela existiu, mas ela passou a ser estudada, né, com um pouco mais de atenção depois de Kardec. E veio o quê? A ocupar o lugar que lhe é devido hoje, como ponte para esse intercâmbio, né, entre os espíritos de ambos os lados da vida, com aqueles que se encontram sintonizados na mesma faixa vibratória das percepções psíquicas, né? Ou seja, estamos na mesma faixa dessas percepções. O que são essas percepções psíquicas? É a capacidade de sentir, captar influências espirituais no corpo físico, né? Isso é que são as percepções psíquicas. Então você tem que estar o quê? Em sintonia, em vibração. E aí, eu trouxe para nós, né, a questão 159 do Livro dos Médiuns, né, de Allan Kardec, que ele fala bem sobre isso. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato médium, como Viana de Carvalho também colocou aqui, né, nesse livro. Essa faculdade, repetindo, tá, só para a gente massificar, para a gente não ter dúvida, essa faculdade é inerente ao homem, ou seja, uma coisa natural,
não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. É só o seu José Inácio, que ele é presidente do centro. Não, não é um privilégio de ninguém, qualquer um de nós, tá? Tem essa possibilidade. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Todos nós temos, como está ali, em menor ou maior grau. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Todavia, assim só se qualificam aqueles em que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. É de notar-se que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Aí é que está, né, a questão. Ela não é igual em todos, cada um vai ser de uma forma, né? Geralmente, os médios têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem, donde resulta que formam tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. As principais são a dos médios de efeitos físicos, a dos médios sensitivos ou impressionáveis, a dos audientes, a dos videntes, a dos sonambúlicos, a dos curadores, a dos pneumatógrafos, que é da escrita direta, a dos escreventes ou psicógrafos. Então, você vê que tem uma gama, né, de variedades de possibilidades. Então, isso está lá na questão 159. E, claro, o livro dos médios, né, é um manancial de aprendizado. E aí vamos entrar agora naquela parte mais da nossa linguagem mais fácil. O que é ser médium? Então, segundo os ensinamentos, né, que a gente viu, de Viana Carvalho, de Allan Kardec, entre outros, ser médium é o quê? É ser instrumento, é um intermediário. Mas instrumento de quê? Da comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material. Mas atenção, vamos lá, ponto de atenção. O médium não é dono da verdade. São coisas importantíssimas da gente estar ligado, né? O médium também não é santo. E também não é melhor do que ninguém, tá? É um ser humano normal, apenas com algumas possibilidades, né? Cada um de uma forma. E como eu falei, o médium é apenas alguém que empresta as suas possibilidades, ou seja, a sua sensibilidade, sua mente, seu coração, para que o bem se manifeste. O objetivo é esse. É como um copo d'água. Gostei muito dessa comparação. Se o copo estiver limpo, a água será o quê? Limpa, né? E se o copo estiver sujo, a água será turva, né? Então é a mesma coisa. O importante, e aí por isso que mais importante do que ter a mediunidade, né, é o cuidar de quê? Do sentimento, do coração, né? A gente manter sempre o quê? O nosso copo como? Limpo, né? E a mediunidade, esse fenômeno, né, essa possibilidade, ele surge quando? Quando a gente nasce. Mas em que hora que acontece isso? Espontaneamente, não sabemos quando é necessário despontar, né? Mas tem idade para isso? Não, em qualquer idade. Tem posição social para isso? É só o pessoal lá de Madureira, ali do Cajueiro, do Cantinho que tem. Brás Lobo? Não. Qualquer pessoa, né? Qualquer idade, qualquer posição social, denominação religiosa, qualquer religião, né? Versamos sobre isso, né? Outro dia, sobre um vizinho, né? Que os pais são evangélicos e a filha está apresentando, né, um fenômeno mediúnico. Enfim. Então, em qualquer denominação religiosa, ou até mesmo aquelas pessoas que não creem em nada, né, que é o cepticismo. São descrente, mas ela também pode apresentar, né, essa mediunidade. Então, é uma coisa que surge espontaneamente para todos. Normalmente, claro, né, como que isso acontece? Ela chama atenção pelos fenômenos raros e incomuns de que se faz portadora, produzindo o quê? Efeitos físicos e intelectuais, bem como manifestações na área visual, né,
clarividência, auditiva, apresentando-se com a gama variada, conforme a gente até falou lá atrás, né? Das expressões intelectuais, materiais e subjetivas que se exteriorizam no dia a dia de todos os seres humanos. Então, elas vão aparecendo. Então, cada médium, gente, é mobilizado na obra do bem, conforme as possibilidades de que se dispõe, né? Todos somos médiums? Acho que a gente já pode responder essa pergunta, mas vamos lá falar de novo. Né? Os ensinamentos, né? O livro nos ensina que existem diferentes graus de mediunidade, né? Aquela gama variada. Alguns percebem os espíritos com clareza, outros sentem intuições, né? Outros têm o quê? Sonhos espirituais. Tem pessoas que têm uma capacidade incrível, né? Dos sonhos. Outros sentem forte empatia, pressentimento. Eu estou sentindo que alguma coisa ruim está acontecendo, né, com aquela pessoa. Você até liga para a pessoa, né? A gente acontece isso, né? Um pressentimento. Uma inspiração, né? Para ajudar. Poxa, eu acho que eu vou lá hoje na casa da Sueli. Eu acho que a Sueli está precisando de alguma coisa. Quando eu chego lá, a Sueli está muito necessitada, né? De alguma coisa, ou material, ou um abraço, ou uma palavra amiga, né? Ou está doente, enfim. Então é isso, né? Inspiração, pressentimento. Isso também é mediunidade, né? Por quê? Porque ser médium não significa ver espíritos. Não, eu não sou médium porque eu não vejo espíritos, eu não sou médium, não. Estamos mostrando que tem outras capacidades, né? Ser médium significa o quê? Sentir, perceber, intuir e servir. A mediunidade é oportunidade de quê, gente? De um crescimento espiritual, né? Um aprendizado que a gente tem, e um crescimento. É um prêmio? Não, ela não é um prêmio. Nossa, eu sou médium, nossa, ganhei. Não, não é um prêmio. É uma quê? É uma responsabilidade que a gente tem muito maior, né? A responsabilidade que a gente tem com essa possibilidade que nos é dada é muito grande, é muito maior do que possamos imaginar, né? O bem que pode ser feito. A gente vai falar mais adiante ali, de outros casos, né? E a gente sabe, né? A gente já viu isso aqui, a diversidade de dons espirituais, mas a espiritualidade é a mesma. A manifestação espiritual, porém, é distribuída a cada um para o que for útil, né? Esse orienta, outro esclarece. Esse fala, outro escreve. Esse ora, outro alivia, né? Então veja, cada um tem uma possibilidade. A espiritualidade é a mesma, né? Mas nem todos os médios, gente, têm obrigação de receber espíritos, né? Nem todos os médios, não é isso. Poderão trabalhar em quê? No passe, na visita aos enfermos, nas diferentes áreas de serviços de assistência, na oratória, né? Tem pessoas que têm uma facilidade, uma coisa fabulosa, né? Com a oratória. Poxa, e isso é o quê? Mediunidade, né? Então, tudo que a gente pode fazer, né? Nessa gama aí, você vê que ninguém pode falar assim, não posso fazer nada. Pode sim, pode sim. Até um abraço é um instrumento mediúnico, né? Que a gente sabe, por causa do fluido, né? Da carga vibratória. E aí, continua lá o Viana de Carvalho. Assim como o mergulhador educa a respiração para descer nas águas profundas, onde ele espera encontrar o quê? Ostras raras, né? Mergulhador, para ele descer lá embaixo. Alguém já teve a oportunidade de tentar mergulhar? É muito difícil. Tipo assim, eu não fui mergulhar não, mas nossa, é muito difícil. Você tem que ter uma educação danada com a respiração. Mesma coisa. Então, o mergulhador vai para respirar, ele tem que o quê? Se educar. Igualmente, nós, médiuns, tem o dever de disciplinar, aí não vai ser respiração, a mente. Para quê? A fim de aprofundar-se nesse nosso oceano íntimo, né? E dali arrancar o quê? As preciosidades que se encontram
engastadas, lá naquela concha, né? Mas é na concha das aspirações morais e espirituais. Então a gente tem que entrar naquele nosso íntimo, né? Com a mente, educando a mente, para a gente poder pegar tudo de melhor, que a gente pegar lá nas nossas profundezas, para quê? Para a gente trazer para nós, para o mundo, né? Para o mundo. E fazer alguma coisa de útil, ajudar, servir. E aí, vamos lá, naquela explicaçãozinha. Mediunidade não é castigo e nem privilégio, porque tem gente que acha que é castigo, né? Muita gente sofre porque fala assim, isso eu estou sendo castigado, por que isso está acontecendo comigo? Só é comigo. Por que eu sinto coisa que os outros não sentem? Né? Por quê? Falta de esclarecimento, né? Porque a espiritualidade esclarece. A mediunidade está ligada ao quê? Ao nosso passado espiritual. Está ligada à nossa necessidade de reajuste, né? E também a chance de fazer o bem, tá? Pode estudar isso depois, tem campo para isso. Então, não é castigo, gente, é remédio, é uma oportunidade que você está tendo, que Jesus está te dando, sabe? De você crescer, de fazer o bem, se melhorar, de evoluir, né? E assim como um remédio, pode ser o quê? Amargo, mas cura, não é verdade? A mediunidade, quando bem orientada, cura a alma. Por quê? É o que a gente está falando. A mediunidade, gente, é uma responsabilidade muito séria, que a gente tem que abraçar e tem que seguir em frente, não é verdade? Estudando, se melhorando, melhorando os pensamentos. A reforma íntima, para quê? Para a gente dar vazão, para a gente receber as boas inspirações, entendeu, gente? Fazer com que os espíritos que eles cheguem até nós sejam de bons espíritos superiores, que possam nos ajudar e ajudar aos nossos amigos, nossos colegas, né? Quanta coisa que a gente não faz na casa espírita séria, né? Então, quando mal compreendida essa espiritualidade, ela pode o quê? Causar desequilíbrio, né? Por isso, estudo, oração e disciplina são o quê? Fundamentais. E continua lá Viana de Carvalho. Às vezes, quando do aparecimento da mediunidade, surgem o quê? Distúrbios, vários, seja na área orgânica, através de desequilíbrios e doenças, ou mediante inquietações emocionais e psiquiátricas, por debilidade de sua constituição fisiopsicológica, né? Então, pode aparecer distúrbios? Pode, né? Ainda mais no início, né? A pessoa não conhece, não sabe, e isso vai ser agravado pela situação dela, constituição fisiopsicológica. Porque alguns eventos psicológicos, como emoções, estresse, eles produzem respostas físicas, né? Conectando, por quê? Conecta mente e corpo, então isso pode gerar um distúrbio. Mas não é a mediunidade que gera o distúrbio, aí é que é uma coisa interessante, né? Ela parece, né? Você tem a mediunidade e ela pode causar o distúrbio. Por quê? Mas não é ela em si que causa o distúrbio no organismo, mas o quê? A ação fluídica dos espíritos que favorece o desequilíbrio, ou não, né? De acordo com o quê? A qualidade de que se reveste, né? Qual é a vibração que você está atraindo, né? É boa ou é ruim, não é verdade? Então, se você já tem uma dificuldade, né, fisiopsicológica, né, isso aí vai agravar ou não, ou melhorar, justamente, pode ser o contrário. Favorece o desequilíbrio ou não, de acordo com a qualidade que se reveste. E aí vem uma outra coisa também que a gente pode abordar, o perigo do orgulho e da vaidade mediúnica. Viana de Carvalho, ele alerta, né, nesse livro aqui, com muito carinho, sobre esse grande perigo. Qual o grande perigo? O orgulho mediúnico. Que seria isso? O médium começa a achar que é especial demais, que sabe tudo. Não vou no cantinho hoje não, para quê? Eu já sei tudo. Para que eu vou aprender lá, escutar a Fátima falar? Já sei tudo, sou ótimo. Mas isso aí é um erro, né, gente? É uma cilada, né? E ele é escolhido, mas de repente ele começa a cair.
Temos vários exemplos, né? Eu botei aqui João de Deus. Tem outros que eu vejo agora nessa Charline, sei lá, um monte de gente que aparece dizendo que vai acontecer isso no dia 27 de fevereiro e aquilo no dia tal, assustando as pessoas, né? E tudo da onde? Que forma, né? De quem ela está recebendo essas informações? Então, o que acontece, gente? Os bons espíritos, eles trabalham com o quê? Com humildade. Não existe isso, né? De eu sou melhor, né? Quem se exalta demais, o que ele faz? Se distancia da luz, né? Os médios verdadeiros, né? Aqueles mais sérios, servem em quê? Em silêncio. Não se colocam acima dos outros. Sabem que erram, né? E muito. Estão sempre aprendendo, né? A mediunidade sem amor vira o quê? Desequilíbrio. E a mediunidade com amor vira luz. A gente está sempre aprendendo mesmo, né? Isso aí, olha, eu essa semana, eu falei, meu Deus, eu saí da loja tão chateada comigo mesmo, né? Gente, como que a gente erra? E eu tô aqui, hein? Tô aprendendo. Quantas lições, já falei, né? Mas aí agradeço porque eu ainda imediatamente eu faço a reflexão. Gente, como eu fui horrível. Cheguei na loja para fazer um determinado serviço e tal. Aí a pessoa falou assim, tantos reais. Eu falei, o quê? Não, que é isso? Quando fui embora, mas numa grosseria, porque eu fiquei chateada com a informação. O que a moça tinha a ver com isso? Fala. Aí eu saí da loja, mas eu saí da loja, gente. Cheguei pertinho, falei, meu Deus, que coisa horrível que eu fiz. Tá entendendo? Então, assim, a gente não sabe nada, a gente erra, a gente é muito falho. Eu estou dando esse exemplinho, é pequeno, né? Mas é uma coisa muito feia. E quantas coisas a gente não faz isso, e às vezes a gente nem percebe que fez, entendeu? Acha que não é nada demais. Imagina aquela moça, deve ter falado, meu Deus, que isso, sabe? Exatamente. E assim, eu não acho que eu seja uma pessoa ignorante, mas naquele momento, gente, eu falhei, eu não segui o que eu estou falando, o que eu estou explicando, entendeu? Então, você podia ter argumentado, né? Por quê? Isso aqui, para mim, é um puxão, sabe? É um puxão de orelha para nós. Então, que a gente também possa, sabe, refletir sobre nossos atos, né? Então, e aí, voltando aqui, Viana de Carvalho nos conta que, né, por outro lado, quando a ação espiritual é salutar, né, não é essa feiura, né, não é querer ser melhor do que os outros e tudo, uma aura de paz e de bem-estar envolve quem? O medianeiro, né, nós, o mediano, auxiliando-no na preservação das forças que o nutrem e sustentam durante a existência física. Ou seja, nós somos amparados. Nós somos amparados 24 horas. É só a gente querer, é só a gente conectar com o bem, é a gente melhorar nossos pensamentos, entendeu? Gente, a providência divina, né? Os nossos amigos espirituais, eles nos ajudam em todos os instantes. A gente que não percebe isso, entendeu? Então, quando a gente vai seguir um caminho, né, que a gente está querendo a conexão com o bem, eles ficam conosco. Se a gente também quer a conexão, né, do lado, eles obedecem o quê? Eles respeitam o quê? Ao nosso livre-arbítrio e se afastam, né? Então é assim, ó, o médium que queira gozar sempre dessa assistência dos bons espíritos, gente, ele precisa de quê? Ele tem que trabalhar para melhorar-se, essa reforma íntima, né? Essa coisa que eu, né, puxando minha orelha, Fátima, para mim assim, né? E aquele que deseja que a sua faculdade se desenvolva e engrandeça, tem o quê? De se engrandecer também, moralmente, né? E de se abster dessas coisas que a gente possa desviar desse fim providencial, né? Que é fazer o bem. Como viver bem a mediunidade? Alguns caminhos simples. Oração diária, né? Conexão, conversa sincera com Deus, o estudo da doutrina espírita, esclarecimento, gente, traz equilíbrio, né? Se você sabe daquilo, você já, né, fica equilibrado. Caridade, fora e dentro da mediunidade, em qualquer local. Disciplina o quê? Moral, vigiar nossos pensamentos, nossas palavras, nossas atitudes, né?
Ah, meu Deus. E humildade, lembrar que somos o quê? Servidores do bem. A mediunidade, ela não começa na reunião mediúnica, não. Ela começa em casa. Por quê? No trato com a nossa família, no perdão, na paciência. Ali a gente já está exercendo, né? A nossa mediunidade. O médium, olha que bonito, gente. Está no livro, está aqui, ó. Aqui no final desse livro. O médium deve ser um servidor da vida, a benefício de todas as vidas. É um servidor da vida a benefício de todas as vidas. Eu achei isso aí sensacional, né? E a educação mediúnica, né, ela vai objetivar ampliar esse campo de realização paranormal, né, essas nossas possibilidades. Com o quê? Com a especial finalidade de instruir os homens, realizar a iluminação das nossas consciências, facultar o ministério da caridade, pelas possibilidades que proporciona também, gente, aos desencarnados, em aflição. E que aí, nessa possibilidade que a gente está dando para eles, né, a gente que participa das reuniões mais privativas, a gente consegue, né, o médium, né, consegue dar essa possibilidade aos desencarnados que estão em aflição, que eles estão aflitos, de terem abrandados os sofrimentos, os seus sofrimentos, as suas mágoas, a ignorância, né? Que quando você conversa com o irmãozinho que está do outro lado nessa situação, o quão ele não se sente, né, acolhido, entendeu? E ele pode sair daquela faixa, já ir para uma outra melhor, né? Ele pode colocar suas dores e sair daqui bem melhor. Então, já estou terminando. A faculdade de ser médio constitui um superior instrumento de serviço ao alcance de todos. E, dependendo de cada um, atender-lhe a presença orgânica ou ignorada. Você pode atender, né? Você percebeu a mediunidade. Você pode o quê? Atender ou ignorar. Apurar a sensibilidade ou perturbando-lhe a tarefa, né? A responsabilidade. Você pode ignorar, apurando-lhe a sensibilidade ou não, ou perturbando-lhe a tarefa. Ou deixando o abandono. Você pode fazer várias coisas. Só que nesse caso de abandono, você corre riscos de ser utilizada por quê? Por entidades perversas, que aproveita que você está ali, né? Não está se preocupando, tá? Você tem aquela possibilidade, mas você não está cuidando, ela pode usar, ela vai se encarregar de perturbá-lo, tornar meio desequilíbrio para o próprio médium, como para os que cercam, né? Então, não é, portanto, ser médium ou não, mas a conduta que se aplique, que atrairá mentes que se irradiam no mesmo campo de vibrações. E aí trouxe exemplos que eu até nem conhecia, tá? Vou passar rapidinho aqui. Swedenborg, não sei. Quem era essa pessoa? Um polímata, que é uma pessoa conhecedora de muitas ciências, cientista, inventor e teólogo sueco. Ele não, quando ele descobriu que ele tinha essa possibilidade, ele não hesitou em estudar essa faculdade e dedicar-se ao seu exercício, brindando a humanidade com valioso patrimônio de sabedoria, esperança e paz. Então, ele é autor de Céu e Inferno, que não é o Céu e Inferno do Allan Kardec, é outro livro, tá? E descreveu o mundo espiritual e a vida após morte, sendo considerado um precursor do espiritismo. Eu não conhecia isso, está aqui no livro de Viana Carvalho. E tem uma outra pessoa também, ó, Edgar Cayce. Constatando a manifestação mediúnica que ele se tomou o objeto, o que ele fez? Aplicou seu labor penitente e auxiliou dezenas de milhares de pacientes que lhe buscaram socorro. São pessoas o quê? Ele foi um famoso clarividente médio americano, conhecido como o profeta adormecido, por diagnosticar doenças e dar conselhos de saúde em transe. Olha bem, ele realizou mais de 14 mil leituras sobre temas como reencarnação, Atlântida, vidas passadas e espiritualidade, fundando a Associação para a Pesquisa e Iluminação, em 1931. Então, assim, duas coisas, né? E, contrariamente, esses tomaram conhecimento das possibilidades e fizeram o quê? O bem, trabalharam no bem. Contrariamente, vamos lá,
Adolf Hitler. Depois de frequentar esse grupo, Thule, de fenômenos mediúnicos, que também eu não sabia disso, dirigido por essa pessoa que eu não sei falar o nome, Jeffrey, em Berlim, olhe bem, ele ensandeceu-se, fascinado, e fascinado acreditou-se a mão da providência, ou seja, ele achou que era Deus. Quando ele foi nesse grupo espírita, né, e viu aquilo, eu sou a mão da providência. Tornando-se o quê, gente? Um destruidor de milhões de vidas e responsável por males incontáveis que ainda permanecem na Terra. Então você veja bem, né? Você precisa ter muito cuidado, né, com isso. É uma coisa muito séria. E a mediunidade, aí a gente vai ver, em si mesma, ela não é boa nem é má. Ela apenas apresenta-se em caráter de quê? De neutralidade. E o homem é que vai utilizá-la conforme lhe aprouver, né? Qual o destino que ele vai dar, né? Os outros dois deram um bom destino, mas o outro não. E o resultado desse uso vai acompanhar quem? O medianeiro até o momento final da sua etapa evolutiva. Então, em mediunidade, gente, não te deixe a preocupação de admirar ou provocar admiração. Procuremos, acima de tudo, em favor de nós mesmos, o privilégio de aprender e o lugar de servir. E finalizando, mediunidade como missão de amor. Ser médio é acima de tudo, aprender e servir, aprender a amar mais. Amar sem escolher quem merece. Eu só vou amar a Sueli, porque eu só gosto dela. O Ricardo não vou amar, não gosto dele. Não é isso. Não é assim que a gente tem que trabalhar, a gente tem que modificar. Amar também sem esperar retorno. Nossa, eu amo tanto a Neuza. Mas também, né? Ela sempre me traz um docinho, tal. Amar mesmo quando dói, né? É o amor verdadeiro, gente. Jesus foi o maior médium que a Terra já conheceu. E o que ele fez? Curou, consolou, perdoou e principalmente amou, né? Então, que a gente possa usar nossas sensibilidades, nossas mediunidades, grandes ou pequenas, né? Para levar paz onde há dor. Sempre com esse propósito. Que a gente pode fazer a diferença, sim, na vida do outro. Sempre. E que Jesus nos abençoe, os bons espíritos, né, continuem nos inspirando e que nunca nos falte humanidade para servir. Tá? Paz e luz a todos. Muito obrigada.